Olá, pessoal, eu sou a mediadora Mary Alice e no vídeo de hoje nós vamos corrigir as questões do vestibular do CEDERJ 2021.1. A prova ela é composta por dois textos, tá? Com duas questões em cada um deles. No link que nós vamos disponibilizar aqui na tela, vocês vão poder acessar o caderno de questões e também o gabarito na íntegra, ok? Então pega a sua prova, caneta ou lápis e vem com a gente corrigir a prova do vestibular CEDERJ 2021.1. Então, pessoal, nós vamos corrigir agora a primeira questão do simulado referente ao primeiro texto. Eu vou dar um minutinho para vocês lerem o texto e em seguida a gente volta e corrige a primeira questão. Então, a primeira questão, e a segunda se referem ao texto El enigma de la cifra real de muertos por COVID-19 em residências de Madrid. E a primeira questão, ela pergunta, sobre a principal problemática apresentada por esse artigo. É importante primeiro a gente analisar, o gênero textual que a gente está trabalhando. E se você analisar a fonte e o título, você vai perceber que é um artigo jornalístico, E por ser um artigo jornalístico, ele tem uns aspectos textuais particulares, desse gênero. Então, durante a leitura, nós podemos esperar, que alguns dados, informações sejam apresentadas, com o objetivo de justificar o cenário que é apresentado lá no início do texto. Então, nós podemos identificar isso, logo no primeiro parágrafo, no seguinte trecho. Han fallecido mucho más mayores que los reportados por la Comunidad de Madrid, que dá informação incompleta sobre o alcance da tragédia. Então, vamos analisar esse trecho. Para quem não está familiarizado, não sabe muito bem o sentido da palavra mayores, em espanhol, saiba que significa, idosos. Mas essa palavra também você pode ver em alguns textos, como, por exemplo, se tratando, desses residentes de asilos, por nuestros mayores, personas mayores, los mayores. Essas são algumas expressões que você pode frequentemente encontrar. E também é possível a gente inferir no texto, lá no quarto parágrafo, quando ele usa o termo personas dependentes. Se a gente pensar nos idosos, nós pensamos em quem? Pessoas que são dependentes de alguma forma, de outras pessoas. Os idosos, principalmente esses, que já estão em asilos, eles são, de certa forma, pessoas dependentes. E ao se referir aos idosos, eles estão se referindo às pessoas maiores, que são essas pessoas, dependentes. Então, a resposta correta dessa questão é a letra A. Por quê? Porque o tema central do texto é a morte dos idosos, em asilos de Madrid, devido à pandemia do Covid-19. E também, a não contabilização dessas mortes nos hospitais de Madrid. Então, a alternativa A, ela fala justamente, dessa subnotificação de mortos em hospitais provenientes de asilos de Madrid. Então, não seria a alternativa B, porque, embora o texto ele fale sobre a segunda onda lá do vírus, e, no caso, se a gente analisar no texto, isso ele fala, mas não fala como um tema central, E, além disso, na alternativa à letra C, fala sobre o número de jovens mortos vítimas da Covid-19, sendo que o texto está falando dos idosos, dessa subnotificação das mortes desses idosos, e não necessariamente dos jovens. Então, já podemos excluir essa alternativa. Além disso, por fim, não seria a alternativa D, porque os hospitais, eles não se recusaram a aceitar as vítimas de Covid-19, só que no caso houve um descaso, uma negligência em relação aos idosos que vivem nesses asilos de Madrid, e houve também essa subnotificação dessas mortes, tudo bem? Agora nós vamos para a questão 58, que diz o seguinte no enunciado. O jornal El País não só divulga notícia, mas oferece uma ajuda dando oportunidade para os leitores denunciarem a situação descrita na reportagem.
Segundo o texto, a população deve procurar. Se vocês forem lá no final do texto, especificamente no último parágrafo, vocês vão perceber que o interlocutor, ele convoca o leitor para que, se souber, né, de casos de discriminação ou irregularidades, né, nos asilos de Madrid, para que esse leitor ele envie a sua denúncia para, né, o jornalista da seção da Comunidade de Madrid, que no caso é o Fernando Peinado. Então, o leitor ele vai poder, né, fazer essa denúncia por e-mail ou Twitter, como é dito, né, no último parágrafo, e dessa forma nós podemos concluir que a alternativa correta é a letra C, né, onde os leitores eles devem procurar o jornalista do país, o Fernando Peinado, a fim de realizar essas denúncias. As outras alternativas não condizem com o que é dito nesse último parágrafo, né? E não se trata dessa questão de justamente realizar a denúncia e tudo mais. E isso é bem explicado e bem nítido no último parágrafo. Tudo bem? Vamos resolver as duas últimas questões do vestibular CEDERJ 2021.1, ok? Essas duas últimas questões são sobre um novo texto, um texto jornalístico também, mas o modelo dele é diferente, tá, gente? Esse modelo agora é entrevista, tá bom? Bom, o título do texto é Mujica y su día después, de senador al viejo sabio de la tribu. E abaixo do título tem o meio de comunicação que ele foi feito, o lugar, Montevideo, sim, Uruguai, é importante a gente ter isso em mente, e a data, tá bom, gente? Então, ano passado. Bom, vamos então à primeira pergunta desse texto. No texto 2, o trecho Despachos e Presidência a ser el viejo sábio de la tribu pode ser compreendido como... Então é importante a gente se localizar no texto, né, gente? Onde ele fala, onde está essa frase no texto? Sabemos que é no primeiro parágrafo, ok? E bom, alternativa A. Mujica atenderá em uma consultoria dentro de seu partido. Quando nós voltamos ao primeiro parágrafo, nós percebemos que ele diz o seguinte, que ele deixará mais de 60 anos de vida política para se dedicar a outra coisa, né? Então ele vai deixar a vida política, ele não estará mais em seu partido. Então a alternativa A não é a alternativa correta, porque no final ele fala assim, dentro de seu partido, e ele não estará mais na política. Então, alternativa incorreta. Vamos para a próxima. O ex-senador pensa em visitar as tribos indígenas do interior do seu país. Bom, algumas pessoas podem fazer confusão nessa alternativa, porque tanto o título quanto essa frase do enunciado, ele fala o termo tribo, né? E quando a gente pensa em tribo, a gente já associa aos indígenas. E bom, gente, essa palavra, esse termo só foi utilizado aqui metaforicamente. Ele não quis dizer que ele vai visitar terras indígenas, tribos indígenas. Ele não quer dizer que ele fará parte de tribos indígenas. Não, foi metafórico. Então, por isso que é importante nós lermos o texto para entendermos o porquê desse termo ali, né? Então, a alternativa é incorreta. Próxima. Depois de renunciar ao Senado, Pepe Mujica deseja só pensar em seus projetos pessoais. Também não, gente, porque no primeiro parágrafo ele fala que vai se dedicar a ser um velho sábio da tribo, né? Ou seja, ele vai passar a aconselhar, a orientar as pessoas, né? Então ele não vai dedicar os seus próximos anos a si mesmo, né? Aos seus projetos, não. E é isso que a alternativa D diz, não é? Mujica deixa de ter cargo político para atuar como um experiente conselheiro. É a alternativa completa e correta. Por quê? A primeira parte. Mujica deixa de ter cargo político. Sim, é isso que o texto diz, certo? Para atuar como experiente conselheiro também. Então, é uma alternativa completa e correta. Questão 60. O texto 2 é um pequeno trecho da entrevista do ex-presidente uruguaio Pepe Mujica, um dia após a sua renúncia ao cargo de senador. Num determinado momento, ele diz que nós, seres humanos, temos uma capacidade de imaginar e sonhar com muito mais do que podemos concretizar. Essa fala faz referência
Bom, gente, se só lermos o enunciado e as alternativas, a alternativa A parece uma boa alternativa, né? Porque no enunciado ele diz que a entrevista foi um dia após a sua renúncia. Então, se você só ler o enunciado, você vai imaginar que essa frase de Pepe Mujica quer dizer sobre sua renúncia, né? Porque é isso que o enunciado diz. Mas, como somos espertos, localizaremos essa frase de Pepe no texto. E como é uma entrevista, nós imaginamos que tem perguntas e respostas, certo? Então vamos procurar a pergunta que foi feita a Pepe para ele dizer essa frase, certo? E a pergunta foi: ¿Hay algo que le haya quedado por hacer? Ou seja, ficou alguma coisa que você não conseguiu fazer nesses tempos, no seu governo, nesses tempos de política, nesses anos de política? Essa frase dele foi uma resposta para essa pergunta, sim? Não foi explicando o porquê da sua renúncia, não foi explicando a causa, o fato da sua renúncia, certo? Mas sim o que ele não fez, o que ele deixou de fazer. Então, a alternativa A, incorreta, viu, gente? É muito importante nós olharmos o texto. Alternativa B, a não ter conseguido fazer aliança política com os partidos de direita quando foi presidente. Para responder aquela pergunta que acabamos de ver, ele não falou só essa frase do enunciado, né? Ele explicou essa frase. Então, é importante nós lermos o resto, né, para entendermos esse trechinho, para entendermos. E lá ele não fala sobre isso, ele não faz referência a essa frase, não faz referência aos partidos de direita que ele não conseguiu fazer aliança, tá? Então, resposta incorreta. Vamos para a alternativa C, vamos para a D. Bom, a alegria de dar oportunidade aos jovens do seu partido de renovarem a política no campo das ideias. Bom, gente, o que ele falou lá em cima? Que ele não conseguiu concretizar. São sonhos, são imaginações tão grandes que ele não conseguiu concretizar. E essa alternativa D fala uma coisa concreta, né? Ele deu a oportunidade aos jovens. E não é isso que ele faz referência lá em cima. Ele fala de algo que não concretizou. E é isso que a alternativa C fala, olha. Há uma dívida social por não ter conseguido resolver o problema da pobreza no seu país durante a sua gestão. Ou seja, ele tem uma dívida social, que é a questão da pobreza, e ele não conseguiu resolver essa dívida, né? Esse problema. Então é um sonho, é uma imaginação que ele teve tão grande, né? Que é a pobreza, acabar com a pobreza em seu país. É um sonho muito grande que ele, como ser humano, sozinho, não conseguiria realizar, certo? Então ele não conseguiu concretizar isso. Então essa frase faz referência a isso. Então a alternativa correta, letra C. Tá bom, gente? E nós percebemos nesse vestibular, nessa prova, que foram 2 textos, 2 questões para cada, certo? Nesse caso foram 2 textos jornalísticos, mas de tipos diferentes. Uma coisa muito importante também é que as questões foram todas sobre interpretação textual, ou seja, você tinha que ler o texto para responder essa pergunta, tinha que se atentar ao texto para responder as perguntas, certo? Também foram questões de localização, você tinha que se localizar no texto para entender o enunciado, entender o que essas frases se faziam referência, certo, gente? E bom, espero que tenhamos tirado as dúvidas de vocês, conseguido resolver as questões com vocês. Qualquer coisa, nos procurem na página, nos acompanhem na página, acompanhem as atividades, é importante. Ou procurem a gente pelo mediador dos polos de vocês, certo? Cada polo tem um mediador, então procurem por esses mediadores para tirar todas as dúvidas, tá bom, gente? Então, até o próximo vídeo. Besitos! Hasta luego!